Daqui a pouquinho a professora Ana deve chegar, Uhum. tá ok? Estão me ouvindo direitinho? Está cortando um pouquinho? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Renê. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com todos aí. Obrigado. Bom, pessoal, vamos fazer já o início aqui da nossa live. Hoje a gente vai ter um dos professores do nosso curso de pós-graduação, o coronel da reserva, que foi comandante do Corpo de Bombeiros, engenheiro civil e mestre, Carlos Roberto Armando, ministrar aqui a live sobre a questão dos incêndios em armazéns e supermercados e outros equipamentos que estão sujeitos a sinistros. A gente tem aqui também a presença do Coronel Silvio Bento, um grande amigo, trabalhamos muito juntos, foi um dos idealizadores do Decreto Estadual do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E o Coronel Silvio ele é dono de uma empresa chamada Fire, que é especializada em treinamento na área de combate e proteção a incêndios, está hoje no Espírito Santo. E eu vou projetar aqui, vou pedir para ele comentar um pouquinho da surpresa que ele trouxe aqui, de uma cortesia que está oferecendo para nós. Silvio, eu vou projetar e você comenta um pouquinho aqui conosco, tá bom? Legal. Pode iniciar, Silvio. Bom, boa noite a todos. É com muito prazer a gente ter essa participação inicial nesse importante evento que a Universidade de Mauá está realizando. E, de antemão, já damos os nossos parabéns para a Universidade de Mauá por esta iniciativa e tantas outras na área de segurança que têm colaborado com um avanço na cultura aqui do Estado de São Paulo e do país. Também queria dar as boas-vindas aí ao meu amigo aí, Coronel Armani, uma das pessoas que tem maior especialidade nessa área de segurança contra incêndio no país, e me sinto muito orgulho dele estar participando desse importante trabalho e poder passar o conhecimento dele para todos que estão presentes. Dar as boas-vindas para todos também que estão participando desse evento e você procurar ser o mais rápido possível. Nós temos uma publicação, a gente é uma empresa que cuida da área de segurança contra incêndio, mas na parte de treinamento de educação continuada para engenheiros e arquitetos. E no ano passado nós fizemos a publicação deste livro que está constando, Fundamentos de Segurança contra Incêndio em Edificações. É um livro inicial para quem quer atuar na área de segurança contra incêndio. A gente recomenda esse livro como um processo introdutório. E um dos autores desse livro foi o Coronel Armani, que está presente. Ele fez um trabalho sobre a parte de hidrantes e mangotinhos. Esse livro ele está disponível no nosso site, www.firec.com.br, de forma gratuita. Tá? Nós temos esse livro em papel. Aqueles que... Ficou uma edição muito interessante, muito bem acabada e com qualidade, e a gente tem esta publicação em papel. Aqueles que se interessarem, podem mandar um e-mail para a gente, para Firec, e a gente pode remeter esse livro gratuitamente. Só cobramos o valor de correio, que é R$14, mas as pessoas interessadas poderão ter esse livro também, que com certeza será muito útil. E, por fim, a semana que vem nós vamos ter um curso sobre normativas de combate a incêndio que influenciam na arquitetura. É uma noite, é online, e a gente está formando a turma. Se confirmar, eu pediria para o professor Eduardo fazer o sorteio de um dos participantes desse evento de hoje, ter uma gratuidade nesse evento que nós vamos fazer aí a semana que vem. O evento é cobrado, mas a gente teria disponibilidade de fazer essa vaga gratuita.
Eu agradeço e boa palestra aí, Arbani. Obrigado. Deixa eu ver se a Ana Carolina já está presente aqui. A professora Ana é a nossa coordenadora do curso. Ana, quer ter a palavra aqui? Por favor. Deixa eu só abrir minha câmera aqui. Boa noite a todos. Peço desculpas aí pelo atraso, tive problema na hora de instalar o Teams aqui no outro computador. Bem, como já demos início aí, só gostaria de desejar uma boa palestra a todos, felicitar aí ao Armani, ao Coronel Silvio também. Boa palestra. Armani, tem a palavra aqui. Tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade do Instituto Mauá da gente trazer um tema para conversar com os colegas, né? Professores, engenheiros, arquitetos, técnicos, os colegas professores, né? Os nossos colegas que são alunos do Instituto Mauá de Tecnologia. E quero agradecer essa oportunidade, né? Muito obrigado à professora, em especial, a professora Ana Carolina, ao professor Linsmaier, que é um grande entusiasta do nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, né, primeira turma, e, se Deus quiser, vamos ter aí na segunda turma, logo se formando, né? Um abraço muito especial ao meu amigo, Coronel Silvio, batalhador de longa jornada, né? E muito obrigado aí pelas palavras, pelo carinho e pela parceria de tantos anos, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado aos que vieram também prestigiar esse nosso encontro. Eu gostaria de chamar de um bate-papo, né? E vou pedir aos professores Lismaier e Ana para poderem anotar as perguntas que eventualmente os colegas fizerem, para a gente tentar elucidar alguma dúvida que porventura venha restar aí depois da apresentação. A gente tem um tempo de aproximadamente 1 hora, né? Isso. Nós vamos pedir para o pessoal colocar as perguntas no chat, tá? Ok. E eu e a Ana vamos anotando, que eu estou aqui já com a canetinha pronta, tá? E aí nós vamos sortear a vaga do curso gratuito do Silvio naqueles que fizerem perguntas. Quem fizer pergunta vai estar concorrendo à vaga gratuita do curso de um dia dos arquitetos lá da FAIRC, tá bom? Muito bom, muito bom. Vocês conseguem enxergar a tela aí? Sim. Então, sim. Tá ótimo, obrigado, maravilha. Bom, o tema que nos sugeriram foi tratar da segurança contra incêndio, especificamente em depósitos, né? Tendo em vista alguns incêndios recentes, né? Não só em São Paulo, como em outros lugares do Brasil. Realmente esse ano é um ano atípico para todos nós, né? Para a população do mundo inteiro. E eu conversava ainda há uma semana atrás com um companheiro aí de carreira de bombeiro, né? E ele me comentava a preocupação que vem tendo, não só o Corpo de Bombeiros de São Paulo, mas de outros estados, pelo aumento significativo de incêndios, né? Não só em vegetação, que a gente pôde acompanhar muito bem pela mídia, mas também em edificações. E sobre depósitos, a gente tem um histórico, e eu procurei selecionar pelo menos uns 7 casos para a gente avaliar logo aqui no início, né? E não só nosso objetivo abordar esses casos, mas também trazer uma visão com base na nova norma de inspeção predial, a interface dela com outras normas importantes da ABNT, que estão em vigor no nosso país, e eu trago um pouquinho de experiência. Hoje eu atuo além da área de docência, né, na engenharia de segurança do trabalho, eu atuo com inspeção predial especializada contra incêndio, e tenho tido a oportunidade de identificar várias não conformidades, né? Então, quando a gente vê a notícia pela mídia, não nos causa surpresa, porque no dia a dia, infelizmente, a gente encontra
muita edificação com problemas graves, né? Começando aqui, eu fiz uma seleção de alguns casos que eu considero emblemáticos, alguns deles, e os outros mais recentes. Nós teríamos uma quantidade imensa, daria para ficar falando aqui mais de 1 hora só sobre grandes incêndios em depósitos no Brasil. Depósitos de um modo geral, né? Eu me refiro aos CDs, os centros de distribuição, mas também aos depósitos de supermercado, de farmácias, de indústria, e também os chamados atacarejos, né? Essa modalidade que a gente tem já há muitos anos no Brasil, que é o varejo, junto com o atacado, onde nós temos ali as prateleiras, né, os porta-paletes, na altura do público, as mercadorias prontas para serem levadas, mas também mercadorias estocadas em grande altura. Esse primeiro caso que eu coloquei foi até um pedido do nosso amigo professor Luiz Maia, que conhece tão bem a região do ABC, e é um caso de 2001, é o depósito da Nestlé, que naquela ocasião passou por um incêndio bastante severo, né? Para quem não imagina, o chocolate parece que não queima, que é um alimento sólido, mas é gordura, né? Como tudo que contém carbono e hidrogênio, queima e queima muito bem, né? Então, o chocolate, bolachas, biscoitos acabaram queimando, atingindo uma área de 45 mil metros quadrados, uma área muito grande, né? 25 toneladas de produtos, 90 milhões em prejuízos, conforme divulgado pela mídia, né? E esse incêndio ele começou às 12 horas, 12h30, meio-dia e meio, mais ou menos, do dia 24, e ele foi muito difícil de ser combatido, porque alguns brigadistas tentaram combatê-lo com extintores. E um incêndio desse porte não se combate mais com extintores, não há possibilidade. E quando tentaram usar o sistema de hidrantes, não havia sprinkler no prédio, quando tentaram usar o sistema de hidrantes, ele não funcionou adequadamente, né? Então, aí a importância da manutenção predial, da inspeção preventiva do incêndio. E, infelizmente, esse incêndio ele acabou causando 2 vítimas, bombeiros militares de São Paulo. Um deles, inclusive, no seu último dia de trabalho, o último dia de serviço, ele chegou para se despedir dos colegas, fizeram festa, tinha um bolo de aniversário de carreira para ele. Infelizmente, ele se despediu da esposa, dos filhos e não retornou vivo para casa no seu último dia de trabalho. Além do tenente, faleceu um sargento também, que foram depois resgatados no meio dos escombros, né? Para se ter uma ideia, foram 3 dias para conseguirem controlar e definir toda a parte de rescaldo desse incêndio. Aqui foi um incêndio que eu tive a oportunidade, inclusive, de participar, de atender. Eu trabalhava em São Paulo, no departamento de prevenção, e me desloquei para lá. Foi um incêndio no CD do Ponto Frio, no dia 12 de maio de 2010, lá em Guarulhos, próximo ao Arujá, ali na beira da rodovia Presidente Dutra, né? Começou por volta de 16 horas, e lá da Praça da Sé, onde fica o comando do Corpo de Bombeiros, a gente já avistava uma coluna enorme de fumaça naquela região extrema ali da área leste de São Paulo, já Guarulhos, outro município, né? Uma grande área atingida, 31 mil metros quadrados, uma grande quantidade de linha branca, geladeiras, fogões, todos queimados, né, eletrodomésticos, 100% de danos nesse centro de distribuição, né? Infelizmente, também houve problema com a rede de sprinklers, e depois, no final, eu comento um pouquinho sobre o que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de dano que é tão grave, né? Felizmente, nesse incêndio não houve vítimas, né, fatais ou feridas, não ocorreu, mas foi um prejuízo muito significativo para a empresa. Esse outro também eu tive a oportunidade de atuar, foi quase que minha última grande participação em ocorrências,
de porte, né? Foi um incêndio no CD do Grupo Pão de Açúcar, lá em Osasco, no dia 27 de dezembro de 2017. E notem que interessante, né? O incêndio teve início no teto da Câmara Fria. E muita gente, quando nós falamos em depósito de congelados ou de resfriados, né? Existe os dois tipos de depósitos, conforme a temperatura. Muita gente imagina, não, esse tipo de lugar é muito frio, não pega fogo nunca, né? Isso é uma grande ilusão, isso é lenda, tá? O material isolante térmico, quando não é bom, quando não é de boa qualidade, desse tipo de instalação, se houver um problema, por exemplo, nas instalações elétricas, o material que forma paredes e tetos queima de uma forma muito rápida, quase impossível os bombeiros conseguirem controlar esse tipo de incêndio. Dá para se notar por essa figura que foi divulgada pela mídia, né, pela Globo News, que a fumaça saía pelos vãos entre a fachada e o telhado, né, e era justamente o material isolante térmico que estava queimando. Área atingida de 37 mil metros quadrados, né, e um detalhe interessante, eu depois voltei no dia seguinte, e era um ambiente bem ruim de se pisar, muito material, muito alimento, né, congelado ali, jogado, e com certeza isso aí acabou deteriorando, deve ter dado um cheiro muito ruim ali para a vizinhança, mas eles estavam abarrotados de tender, frango, peru, chester, né, era véspera de Natal, então eles iam fazer a distribuição. Aliás, já tinha passado o Natal, mas eles ainda iam distribuir bastante coisa para o período de Ano Novo, né? O Natal já tinha passado. Então, famílias tiveram que ser remanejadas devido a essa fumaça, bastante tóxica, né? E foi um incêndio também de grande porte. Aqui dá para se notar a fumaça bastante escura, né? A fumaça preta, que saía entre o forro da câmara fria e o telhado. Então, o incêndio não foi pela parte do térreo, praticamente, né? Foi num entrevão entre a cobertura da câmara fria, das câmaras frias, uma câmara fria gigantesca, né? E o telhado propriamente dito. Aqui uma vista do interior do incêndio, né? Dá para a gente notar o forro da câmara fria já bastante deformado, né? São chapas que acabam se deformando facilmente com o calor. Esse é um outro incêndio lá no Rio de Janeiro, é o CD das Drogarias Pacheco, é uma rede muito famosa lá no estado do Rio de Janeiro. Esse incêndio já é mais recente, do dia 1º de maio de 2018, com início às 8 horas da manhã, junto da rodovia Presidente Dutra, e pela coluna de fumaça que acabou provocando e chamando a atenção de motoristas. Isso às vezes até gera um acidente grave de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal decidiu interditar por alguns momentos lá a rodovia, enquanto os bombeiros tentavam efetuar o controle do incêndio, né? E a gente tem que lembrar que quando se trata de um CD de drogarias, de farmácias, nós temos uma quantidade grande de xarope, medicamentos que contêm alguma quantidade de líquido inflamável, né? Aqui uma outra foto desse incêndio, né? Também divulgada pela Record, nesse caso aqui. Aqui um outro incêndio bem mais recente, né? Que é um incêndio ocorrido em setembro deste ano, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Começou por volta de 17 horas e foi um atacadista com varejo, né? Para se ter uma ideia da gravidade, da severidade do incêndio, 4 dias de combate. E segundo um dos bombeiros, na matéria que foi veiculada pela imprensa, ele alegou que os sprinklers não funcionaram. E os hidrantes que haviam não tinham a pressão adequada, né? E os bombeiros tiveram que pedir apoio de água, de
veículos externos, né, os autotanques, que a gente chama, ou carreta de água, mais a concessionária de água da cidade de Campo Grande, fornecendo total aí de 900 mil litros que foram utilizados no combate. Eles não divulgaram na mídia o prejuízo, mas só para se ter uma ideia, divulgaram que o imóvel, quando foi construído, ele representou um investimento de 34 milhões. Então, com certeza, o prejuízo deve ter sido bastante elevado também. E na foto aqui à nossa esquerda, a gente nota o ponto de início do incêndio. Aliás, foi veiculado que esse incêndio começou com a brincadeira de uma menina tal. Na verdade, não foi isso. É mais uma fake que se espalha pelo Brasil. Essa não foi a causa. O delegado que é o responsável do inquérito, ele estranhou porque ele não viu problemas na parte elétrica, né? De fato, ocorreu um incêndio em que uma criança brincou, tal, mas não é esse do atacadão lá de Campo Grande. E o que chamou mais atenção, né, que também foi muito divulgado pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp, foi essa cena em que um dos funcionários, um dos colaboradores, ele tenta, com a mangueira de incêndio, a gente supõe que ele seja um dos componentes da brigada de incêndio, ele tenta efetuar o combate, mas o jato de água ali, a gente nota que não passa da primeira altura ali de armazenamento, né? Não alcança os pallets superiores, onde já havia foco de incêndio. Então, ele se desespera tentando, de toda forma, apagar o incêndio e sem sucesso algum, né? Lamentável, porque, com certeza, foi feito um projeto de segurança contra incêndio, foi feito um investimento nas instalações, com bomba, reservatório, tubulação, válvulas, conexões, mangueiras, e o sistema não funcionou, né? Aqui dá para se ter uma ideia de uma parte do prejuízo, né? Esse outro é um CD em Anápolis, que passou por um incêndio no dia 23 de outubro de 2020, agora também, recentemente, com um dano na extensão de 12 mil metros quadrados, portanto, uma área bastante abrangente, e o incêndio que teve início por volta de 12 horas, mas acabou gerando um esforço do Corpo de Bombeiros lá de Goiás, do estado de Goiás, de 3 dias para conseguir efetuar o controle do incêndio até o seu rescaldo final, né? E um gasto de aproximadamente 400 mil litros de água. A gente vê que a quantidade de água que é demandada nos incêndios em depósitos é bastante significativa. Embora nós não tenhamos uma grande quantidade de vítimas, né, principalmente fatais, felizmente, nos incêndios em depósitos, eles normalmente estão relacionados com uma grande área atingida, grande perda de material estocado, né, às vezes até de alto valor, uma dificuldade muito grande de combate para os bombeiros que não conseguem combater um incêndio desse em menos de 8 horas, tá? Aquele caso do Ponto Frio, por exemplo, nós trabalhamos lá durante 8 horas, e a quantidade de água é bastante grande, bastante alta. As viaturas, uma viatura, um autotanque, né, um autobomba, uma viatura comum de combate a incêndio, é chamada viatura de socorro, ela transporta uma quantidade muito pequena, entre 4 e 5 mil litros de água. Portanto, está na mão dos engenheiros, dos arquitetos, efetivamente fazer prevenção de incêndio. O Corpo de Bombeiros apaga o incêndio, né? Quando bem preparado, bem equipado, ele faz isso com bastante maestria, mas a prevenção de incêndio, ela começa, eu sempre comento isso com os nossos alunos, né? Eu falo para eles, olha, a prevenção de incêndio não começa com os bombeiros, ela começa com os engenheiros e arquitetos. O papel de vocês é fundamental, porque no mundo inteligente a gente evita acidentes, né? A gente evita incêndios, não necessariamente ficar só pensando no combate. O combate é quando, infelizmente, alguma coisa falha, né?
Aqui um outro caso, o estado de São Paulo, na cidade de Franca, lá no interior, perto de Ribeirão Preto, né? Um conjunto de 3 galpões destinados a depósito Magazine Luiza, um incêndio que teve início por volta de 4h30 da manhã, e na reportagem que eu consegui acessar para poder obter essa imagem, a gente nota que os vizinhos relatam que acordaram de madrugada bastante assustados com a fumaça incomodando bastante, né? E preocupados com a propagação do fogo para as casas vizinhas, né? Felizmente, o dano ficou restrito aos galpões, os bombeiros conseguiram efetuar um combate bastante eficaz, mas, infelizmente, o dano no interior do imóvel foi grande, porque era um horário em que o depósito estava vazio, né? Não haviam pessoas, ele estava cheio de mercadorias, mas não havia turno trabalhando naquele horário, ok? Aí vem a pergunta, né? Feita essa nossa reflexão sobre alguns incêndios, alguns casos reais, a gente começa a refletir, né? Onde será que falhou? Por que será que aconteceu um incêndio como esse? E a gente não pode nunca esquecer algumas etapas que são fundamentais, são basilares para a segurança contra incêndio, né? Numa visão global, numa visão holística, né? Para se falar em segurança contra incêndio, eu tenho que pensar na elaboração de um sistema de prevenção e combate a incêndio que começa lá com um projeto. Por isso que eu falava agora há pouco sobre a importância que a gente precisa dar no nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, alertando os nossos colegas engenheiros e arquitetos que fazem o curso para compreender a responsabilidade que eles passam a ter ao final do curso com a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, que é o curso no Brasil que efetivamente tem uma carga horária destinada à matéria proteção contra incêndio. Então, começa lá no projeto. E depois a gente tem que ter uma etapa de instalações bem feitas, com materiais confiáveis, materiais que cada vez mais vem se falando nos materiais certificados, porque existe muito material de proteção contra incêndio importado, infelizmente, a um custo mais baixo e muitas vezes com um desempenho muito, muito ruim, né? E isso tem sido bastante pesquisado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPT, e infelizmente os resultados desses equipamentos, quando são ensaiados, deixa muito a desejar. Então, importante se falar na questão dos materiais, dos equipamentos certificados, para ter a garantia, para ter a confiabilidade nos sistemas. E não adianta também ter um projeto muito bem feito por um profissional muito competente, com instalações de materiais certificados, de boa qualidade, bem instalados por bons profissionais, por boas empresas de instalação. Se passadas essas duas etapas, não houver efetivamente a manutenção dos sistemas, né? Eu sempre comento muito, quando me dão essa oportunidade de falar para as pessoas, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, sem dúvida alguma, é um documento muito importante, como diversos outros documentos. Mas ele é uma fotografia, ele é um flash. Dizer que um prédio, uma edificação, tem o AVCB, não significa que ela não vai passar por um incêndio. Tá? Isso eu gostaria de salientar bastante. Por que razão que eu estou falando isso? Nós temos hoje um prazo de validade desse documento no estado de São Paulo para prédios residenciais da ordem de 5 anos. 5 anos. E imaginar que em 5 anos nenhum sistema de proteção contra incêndio vai precisar de manutenção no mínimo uma ironia, né? Mesmo um síndico leigo, ele precisa saber, né, ou um gerente de uma área industrial, de um depósito, ele deve saber que, como qualquer coisa na vida, né, um veículo, um eletrodoméstico, um imóvel,
né? Qualquer coisa precisa de manutenção, e os sistemas de proteção contra incêndio não são diferentes, né? E a gente também não tem a oportunidade, como se brinca, né? Não é possível trocar o trem de pouso do avião com ele em pleno voo. Não dá para pensar em manutenção na hora do incêndio. Então, a manutenção precisa ser, no mínimo, planejada de forma a ser executada preventivamente, né? E, infelizmente, é isso que nós notamos que não, na prática, infelizmente, ainda não acontece na maioria das edificações espalhadas pelo nosso país. E quando a gente fala sobre a segurança contra incêndio, eu também não poderia deixar de falar sobre a importante norma de desempenho, né, a NBR 15.575, que trata do desempenho da edificação, sobretudo a residencial, assentado em três pilares, né, a segurança, a habitabilidade e a sustentabilidade. E quando a gente fala da segurança, que tem que ser uma das exigências do usuário, né, esse é o mote dessa norma brasileira, nós temos três aspectos de segurança: a segurança estrutural, a segurança contra o fogo e a segurança no uso e operação. Então, incêndio aparece na norma de desempenho já por aí. E lá na sustentabilidade da edificação, existem três aspectos, né? A durabilidade, o impacto ambiental e a manutenabilidade, que é a questão da preocupação com a manutenção de qualquer sistema, de qualquer componente que compõe uma edificação, um edifício. E quando a gente fala em manutenção predial, a gente vai ter que pensar em manutenção predial e não pode deixar de falar na NBR 5634, que é a nossa norma, que ainda está vigente, que trata de manutenção predial. E ela tem uma interface com a segurança contra incêndio, né? E ela traz três tipos de manutenção, que muitos colegas aí conhecem, vou até ser repetitivo, talvez, a manutenção preventiva, a preditiva, a corretiva. E eu sempre digo que para os sistemas de proteção contra incêndio, a preventiva, que é aquela que a gente é aquela que nós devemos, né, executar antes de uma falha, deve ser sempre planejada. Ela permite que a gente faça um programa de manutenção e se anteveja, né, se antecipe a falhas de sistemas ou de equipamentos de proteção contra incêndio, né? Aí a norma traz lá a sua definição do que é manutenção, né? O conjunto de atividades a ser realizadas ao longo da vida total da edificação, sempre pensando na capacidade funcional dos sistemas que compõem a edificação e principalmente a segurança dos usuários. Ou seja, essa norma tem tudo a ver com segurança do trabalho, sobretudo segurança contra incêndio, né? E ela traz ela traz a questão das inspeções que devem ser executadas, né? E ela sugere, por exemplo, um roteiro de inspeção focado na questão da gradação dos sistemas, né? Sempre pensando na vida útil do edifício e também na questão do risco à saúde e segurança dos usuários, né? E ela também, esse roteiro também pode ser pensado para atender aí solicitações e reclamações de usuários ou de proprietários. É aquela história de um bombeiro civil. Eu faço muito trabalho de campo, né? Ontem e hoje eu estava numa indústria de móveis aí do ABC e eu sempre converso com os bombeiros civis que atuam nas empresas, o técnico de segurança, e muitas vezes, infelizmente, eles acabam não sendo ouvidos quando eles apontam problemas nos sistemas de proteção contra incêndio, né? Eu falo, mas isso aqui não está funcionando, essa válvula está com defeito. Ele sempre comenta, mas a gente já avisou a manutenção, mas a manutenção não tomou providência. Depois, quando acontece o incêndio, um tenta pôr culpa no outro, mas eu noto essa dificuldade que eles
infelizmente, tem no dia a dia. E voltando à NBR 5476, ela traz alguns exemplos de sistemas que precisam passar por manutenção preventiva, e sistemas que têm a ver com os sistemas de proteção contra incêndio. Por exemplo, grupo motogerador, que alimenta, por exemplo, os sistemas de iluminação de emergência quando eles existem, manutenção de bombas, né, principalmente as bombas de hidrantes e de chuveiros automáticos, né, ou sprinklers, os sprinklers e seus componentes, bombas, válvulas de governo, chave de fluxo secundária, detectores de fumaça, de calor, de chama, né? Então, a gente tem uma série de equipamentos que devem ser verificados e deve haver um livro com registro, relatórios emitidos, né, por empresas, por profissionais que façam esse tipo de trabalho e que possam balizar a manutenção efetivamente que a empresa deva desenvolver. Aqui é mais um anexo informativo lá da NBR 5674, traz, por exemplo, os sistemas, a periodicidade, que atividade que deve ser feita. Então, uma norma muito fácil de se consultar, de se utilizar, basta colocar em prática, né? Aqui a gente tem exemplos dela voltados para iluminação de emergência, grupo motogerador, pressurização de escada, bombas de incêndio eu já falei. E o IBAP, né, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia, ele desenvolveu em 2011 uma cartilha, dentre várias cartilhas do IBAP, ele desenvolveu uma cartilha sobre os sistemas sobre a inspeção dos sistemas de proteção e combate a incêndio, né? E em 2019 foi feita uma revisão delas, da qual nós participamos. Essa cartilha foi relançada, ela está disponível no site do IBAP São Paulo. É uma cartilha ilustrada, com um texto muito simples e com alguns checklists, né, ou roteiros de conferência bastante úteis para engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança, para gestores de empresas, administradores, gerentes, síndicos. Bem simples de ser usado e está disponível lá no site do IBAP São Paulo, né? Aplicável a qualquer tipo de ocupação, de área construída, de altura. A primeira cartilha foi voltada mais para prédios residenciais. Nessa que nós participamos, o IBAP acabou abrindo o leque de sistemas, então ela hoje é aplicável a várias ocupações, inclusive depósitos, que é o nosso tema, né? Essa é a capa da cartilha, que foi feita pelo IBAP, mas com a participação fundamental do Corpo de Bombeiros de São Paulo e da Fundabom, a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, e do CREA de São Paulo também. Então, foi um trabalho, vamos dizer, a 4 mãos, né? A 8 mãos, melhor dizendo, né? Um trabalho a 8 mãos, gerando como exemplo esse roteiro que eu coloquei aqui para vocês, onde o profissional tem um balizamento ali de saídas de emergência, portas corta-fogo, iluminação, enfim. E aí uma norma, né, muito recente, ela é de maio deste ano, que é a NBR 16747, que é a primeira norma brasileira de inspeção predial. Ela traz lá as diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento de inspeção predial. E esta norma é uma norma que não é voltada para os sistemas de proteção contra incêndio. Ela é uma norma voltada para a inspeção predial de modo geral. Ela é muito utilizada por engenheiros civis, arquitetos, principalmente na execução dos trabalhos de inspeção predial. Ela se soma com a norma de manutenção predial, a 5674, e ela enxerga, né, ela traz uma abordagem do edifício como um todo. Portanto, é uma inspeção sensorial, não se faz ensaios de sistemas, ela é eminentemente sensorial, visual, fotográfica, o tipo de inspeção que não requer equipamentos, de maneira muito abrangente, e que não trata de sistemas específicos. Mas a norma ela fala que, nos casos em que o inspetor predial
ele entender a necessidade para um determinado sistema, ele pode pedir a participação de um especialista, daí sim para a inspeção predial especializada. Tá? Esse tipo de inspeção predial não tem norma brasileira ainda. Provavelmente deva surgir futuramente. Só como curiosidade e notícia, né, para todos aí, esta norma traz na área de segurança contra incêndio, no anexo A, alguns documentos que devem ser conferidos pelo inspetor predial, que executa a inspeção de uma edificação. Então, os projetos legais aprovados de segurança contra incêndio, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o alvará do Corpo de Bombeiros, em alguns estados essa nomenclatura muda, mas o documento tem o mesmo significado, né? Isso que importa, enfim, é o licenciamento junto aos bombeiros, o atestado de brigada de incêndio, o contrato de manutenção de sistemas de prevenção e combate a incêndio, certificado de testes de equipamentos, livros de ocorrência da central de alarme, relatórios de manutenção de equipamentos eletromecânicos. Então, ela embora não seja dedicada para a inspeção dos sistemas de proteção contra incêndio, ela acaba no seu anexo contribuindo bastante para que esse tipo de sistema não seja esquecido. E falando sobre a inspeção dos sistemas de segurança contra incêndio, vale lembrar que nós temos legislações estaduais, normas da ABNT e normas internacionais, como é o caso das normas da NFPA, que é um organismo normalizador norte-americano na área de proteção contra incêndio. As normas, de um modo geral, elas trazem, geralmente na forma de um anexo informativo ou normativo, elas trazem alguma sugestão, algum roteiro de conferência para a inspeção periódica daquele sistema. O exemplo na nossa esquerda aqui é o anexo C da Instrução Técnica 23 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, né, do Estado de São Paulo, que trata de sprinklers. É um checklist de três páginas. Eu só coloquei a primeira para a gente poder visualizar. E do nosso lado direito aqui, a gente tem a NBR 13.714, Sistemas Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incêndio, que, embora tenha um checklist singelo, mas ele possui também um roteiro para se fazer a manutenção preventiva desse importante sistema e que não ocorra aquilo que a gente viu lá numa imagem, né, no atacadista, em que o brigadista, o colaborador, segurava a mangueira bastante desalentado, sem conseguir efetuar o combate às chamas, né? E por que isso é tão importante, né? Porque tem muita coisa para se ver em termos de proteção contra incêndio, né? Por exemplo, não conformidades de saídas de emergência, portas corta-fogo travadas com calço, contrariando a NBR 9037 de 93, olha, é um exemplo que a gente, infelizmente, encontra demais em vários edifícios espalhados pelo Brasil afora, né? Vãos de guarda-corpo com dimensões superiores até 30, na verdade deveria ser 0,15 metros, né? Ou 15 centímetros de espaçamento no máximo no guarda-corpo de uma escada, é o que a norma determina, mas a gente encontra de 30 centímetros até para mais, né? Infelizmente. Do lado nosso direito aqui, eu digo que isso aqui é imagem para a polícia, né? Porque é uma porta corta-fogo de saída de emergência com barra antipânico travada com cadeado, né? Isso aqui expõe a saúde, né? A vida das pessoas. Então, além de ser um problema de bombeiros, também é um caso de polícia, porque é absurdo uma edificação, né, destinada a uma área atacadista, por exemplo, né, um comercial onde várias pessoas vão fazer compras, que tem uma grande quantidade de materiais armazenados, ter uma porta nessa situação. Extintores também, diversos problemas que a gente encontra nas nossas inspeções dos sistemas de segurança, né, do tipo lacre rompido, inspeção vencida, o teste hidrostático que também já passou dos 5 anos e não foi realizado adequadamente,
extintores que estão obstruídos por equipamentos, por materiais, eletrodomésticos, móveis, né? Então, ficam ali perdidos em uma emergência, não vão nem saber onde está o equipamento. Sinalização em desacordo com normas, né? Do nosso lado esquerdo, até eu chamei atenção na imagem aí, muitas vezes o proprietário de um empreendimento, ele contrata uma empresa que trabalha com arte, com decoração de interiores, e por desconhecimento, talvez, há profissionais dessas áreas que têm boas ideias no aspecto artístico, mas que contrariam o que diz a norma brasileira de sinalização de emergência. E ela tem que ser seguida, ela tem que ser com material fotoluminescente, em tamanhos padronizados, com cores padronizadas, né? Então, não se pode contratar uma pessoa, uma empresa, para se fazer uma sinalização de equipamentos de proteção contra incêndio em desacordo com norma vigente. Pressão de extintores insuficiente, né? O extintor que não vai ajudar em nada, não vai ter como descarregar o agente extintor que está lá dentro. Suporte danificado, o extintor está no chão, em contato com o piso. Dos sistemas hidrantes e mangotinhos, a gente vai encontrar problemas como nossa esquerda para nossa direita, né? Uma situação caótica de mangueira, do jeito que a gente vê na figura da esquerda, da extrema esquerda, né? Mangueira totalmente acondicionada de forma totalmente irregular, né? Um emaranhado ali, na verdade, que vai atrasar, que vai retardar o primeiro ataque, o combate ao incêndio pela brigada, antes dos bombeiros chegarem, e a situação é absurda. Um outro caso muito comum de nós encontrarmos em inspeções em edificações são mangueiras de incêndio do tipo 1. As mangueiras são classificadas em tipo 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com a norma brasileira de mangueiras de incêndio, e a do tipo 1 só pode ser usada em edifícios residenciais. E como a gente, infelizmente, como dizem, né, vivemos no país de Gerson, a mangueira tipo 1 é mais barata, tem um custo menor, e compra uma mangueira tipo 1 para comércios. Mas está errado, a norma não permite, tá? Então, é uma não conformidade muito simples da gente encontrar, porque essa marca é uma marca indelével, ela sai do fabricante da mangueira, já marcada no tecido, não tem como mudar, e é muito fácil de identificar a situação irregular, né? A mangueira acondicionada também de forma indevida, aí no caso ela está em espiral, essa é uma forma que a norma não permite, isso aí é típico de quando a mangueira chega de fábrica, ela tem que ser desenrolada e tem que ser aduchada, que é como está aqui na nossa figura da extrema direita, né? E aí, puxa, se a mangueira está acondicionada, aduchada, certinho, por que está errado? Porque ali a gente vê que a válvula de hidrante, quando ela é vendida no comércio, ela é vendida com uma rosca macho na sua extremidade. E para a mangueira poder ser engatada, ela tem que ter uma adaptação, rosca fêmea e engate rápido, ou engate Storz, que é o modelo alemão. É o padrão que se adota no Brasil, né, para os equipamentos de combate a incêndio, dos sistemas hidrantes. Então, as mangueiras de incêndio jamais vão ser acopladas nesse hidrante. Esse hidrante está de decoração, ele não vai servir para um combate a incêndio, impossível. Nem um bombeiro super, hiper experiente vai conseguir acoplar uma mangueira, né, que é engate rápido numa rosca macho. Infelizmente, é impossível, né? Do lado esquerdo nosso, né, continuando aí com hidrantes, a gente está falando de lojas, né, de eletrodomésticos com depósitos. A gente vê aí que, às vezes, o depósito é pequeno, vem a tal da Black Friday, né, hoje tão comentada, e os estoques ficam empilhados e os eletrodomésticos vão para frente até dos hidrantes ou extintores. E aí, no caso, o pobre do hidrante, seu abrigo, chamei a atenção com uma seta amarela aí, porque a gente nem enxerga direito, ele está escondido lá. Né? Está escondido lá. No caso da figura do meio, a gente vê uma bomba de incêndio instalada em local desprotegido, portanto, em desacordo com a norma brasileira,
de bombas de incêndio, a 16.704, que é recente, de 2004, ou mesmo com a norma brasileira de hidrantes, que é a 13.714 de 2000. E do nosso lado direito aqui, uma situação terrível, porque o motor da bomba, né, a bomba em si, o corpo de bomba, a voluta da bomba está lá. Ela está, inclusive, junto da flange da tubulação. Porém, o motor elétrico foi retirado para manutenção. Portanto, o sistema de hidrantes desse prédio não funciona porque a bomba não tem o seu devido motor elétrico, né? Não vai ter como funcionar, infelizmente. Aqui uma outra situação bastante comum de se encontrar, né? Os detetores de incêndio são excelentes para a proteção da vida humana. Eles detectam a fumaça, ou seja, o incêndio, quando está na sua fase ali incipiente ainda, quando ele está começando a produzir a fumaça, né? Que vai acabar aumentando com o desenvolvimento do incêndio, com o decorrer do tempo, as chamas vão ganhando maior volume, e esse equipamento que é tão valioso para a proteção de vida humana, às vezes é esquecido, né? Eu tirei essa foto há alguns anos atrás, e é uma foto que ainda está atualizada. Eu estava fazendo um trabalho semana passada e passei por um depósito em que o detector de fumaça estava exatamente desse jeito aí, né? Parece que só mudou o lugar. Infelizmente, um grande acúmulo de poeira e fica lá, ninguém dá atenção para ele. Talvez o dia que ele precisa ser usado não vai funcionar adequadamente. Então, a gente encontra detectores de incêndio que estão fora de operação, né? Ou que foram instalados em lugar indevido, muito próximo do jato de ar-condicionado. A fumaça nunca vai chegar próximo a esse detector, ele tem que ter no mínimo 1,5 metro de distância, de acordo com a norma de detecção e alarme de incêndio, né? Que é a NBR 240. Detectores mal conservados, conforme a nossa figura aí mostra, detectores de fumaça em que são recém-instalados e vêm com uma capa laranja de proteção e que também não vão funcionar, porque a capa não deixa o pobre detector trabalhar como manda a norma, né? Eu estava num aeroporto do Brasil aí fazendo um serviço fora de São Paulo, e quando eu fui tomar o lanche, eu vi que o detector da lanchonete estava com a proteção que vem de fábrica. Então, instalaram o detector, deixaram a proteção lá, e ele nunca vai trabalhar, né? Tive que chamar o gerente da lanchonete e pedir para ele, olha, se você não tirar aquela capinha plástica laranja, o detector nunca vai funcionar, né? Avisador sonoro com nível de ruído imperceptível, né? A sirene do alarme que não tem a potência adequada para o ambiente, e pessoas que não saibam, né, o que fazer quando vem o alarme, porque tem que saber ir na central de alarme, consultar o que a central diz, né, no display dela lá e identificar qual é o ponto exato do incêndio. Mas pior do que isso é que às vezes a central ela incomoda porque algum equipamento está com defeito, está apresentando alguma falha, melhor dizendo, né? E ele tem que ser feita a manutenção dele, e às vezes é mais fácil, por exemplo, desligar a central, né? Que é um outro ato absurdo, mas que eu já vi acontecer, tá? Essa foto, inclusive, foi de uma situação em que a central de alarme de um cinema, ela estava desligada. Então, tinha alarme de incêndio instalado, tinha detecção de incêndio instalada, porém, um detector estava dando problema e a gerente daquele estabelecimento decidiu chamar a manutenção, mas como estava demorando um pouquinho, ela desligou a central, né? Então, uma situação altamente crítica para gente que é usuário, por exemplo, de uma sala de cinema e se sente protegido com os equipamentos que devem estar instalados lá. Outra não conformidade comum de se encontrar, né, os blocos autônomos, os blocos de iluminação de emergência que não estão funcionando, que foram retirados, foram furtados, ou uma central de sistema centralizado de iluminação
uma área que é inadequada, né? Eu sempre brinco que isso aí parece o cafofo, é onde jogam lá matéria de limpeza, pano, rodo, vassoura, thinner, jogam lá removedor, álcool, e, enfim, a central de iluminação, ou às vezes até de alarme, está instalada no local desprotegido e inadequado. Aqui é uma área que eu gosto demais, né? Foi o que eu estudei durante o mestrado, e infelizmente a gente encontra muita não conformidade nos sistemas de sprinklers. E os depósitos grandes, essas edificações destinadas a centros de distribuição, ou os grandes atacadistas, né? Os hipermercados, que tem às vezes também tem depósitos, normalmente, os mais modernos, pelo menos, contam com um sistema de sprinklers, né? Eu nem falo muito chuveiros automáticos, porque, mesmo no meio da engenharia, o pessoal conhece mais o termo sprinkler, que é o termo mundialmente usado. E aí, não adianta ter um sistema que muitos empreendedores brasileiros reclamam bastante quando tem que pôr, né? Dizem que vai até inviabilizar o empreendimento, porque é muito caro, mas não adianta efetuar a instalação se a instalação tem a rede sem água. É o que acontece ali. Se a gente observar os manômetros, todos estão zerados. Significa que a partir daquela válvula de governo e alarme que controla uma área de 3.800 metros quadrados, mais ou menos, de chuveiros, acima dessa válvula a rede estava sem água e abaixo também estava sem água, né? Ou seja, uma situação que ali também o sprinkler estava só de enfeite, né? Ou, numa obra que eu visitei, eu vi essa instalação de sprinkler que foi retirada e estava totalmente obstruída por processo de corrosão. E aqui uma situação mais alarmante ainda, né? Esse é um reservatório subterrâneo, tipo uma cisterna, da rede de sprinklers e sem uma gota de água, né? Ele estava vazio. Então, imaginem a gente entrar num edifício muito alto, um grande shopping center, um prédio que tem um depósito também grande, que tem esse sistema que é tão importante, que não tenha água, né? Que o reservatório esteja vazio. Então, é algo criminoso também. Quando a gente fala dos depósitos, de modo geral, a gente faz bastante trabalho com centros de distribuição, a gente verifica que, às vezes, e muitas vezes, né, em várias ocasiões, os projetos originais foram bem feitos, foram bem elaborados. Porém, para a gente saber se o sprinkler está atendendo uma área de depósito, tem que pensar na altura do armazenamento, no tipo da mercadoria, no tipo da embalagem, se a embalagem é de filme plástico ou não, se o material vai ficar encapsulado, se não vai ficar encapsulado, na forma de armazenamento, se é pilha sólida, se é prateleira, se é, por exemplo, estante porta-pallets simples, porta-pallets dupla, se por acaso passou a edificação por alguma mudança de layout, de altura, ou de mercadorias novas. Então, aqui do nosso lado esquerdo, a gente vê uma área com linha branca, do lado de esquerdo, perdão, linha branca, né? Fogões, geladeiras, nosso lado direito, uma área de estofados, e a gente tem uma classificação na norma também muito distinta entre as mercadorias comuns, né, que na norma, tanto a NFPA 13 como a norma brasileira, são as mercadorias de classe 1, 2, 3 e 4, e tem a classificação para plásticos A, B e C, e plásticos expandidos e não expandidos. Então, a manutenção do sprinkler numa edificação de depósito, ela é muito detalhada, e se não for observada, no caso de um incêndio, não é o fato de ter um sprinkler lá em cima no teto que vai apagar um incêndio. Ele não vai apagar. Se ele estiver fora da especificação
para a qual ele foi testado e aprovado, ele não vai funcionar, tá? E eu falo isso com certeza absoluta e posso até divulgar isso para vocês, porque a FM Global, quando a NFPA, por exemplo, ela renova, ela publica uma nova NFPA 13, uma nova versão, a gente aqui no Brasil acaba trabalhando, né? Eu faço parte da comissão de estudo da BNT de chuveiros automáticos. A gente procura acompanhar essa evolução das normas NFPA para poder também fazer adequação. Recentemente foi publicada a nova NBR 10897, que é a norma brasileira de chuveiros automáticos. E quando isso acontece nos Estados Unidos, ocorre porque a FM Global, por exemplo, que é a maior seguradora do ramo industrial, ela faz ensaios num galpão, que eu tive a felicidade de conhecer há 3 anos atrás, em escala real. Ela monta sprinkler de diversos tipos e ela coloca mercadoria de linha branca, caixa de papelão com copo plástico dentro, ela faz todos os ensaios em escala real. E eles, quando dizem que determinado chuveiro, determinado tipo, né, pode ser o large drop, pode ser o SFR, aí nós temos o SFR desde o K14 até hoje o K32, os sprinklers normais, quando eles dizem que um determinado chuveiro ele atende uma determinada altura de determinada mercadoria estocada, com determinada embalagem, determinada forma de armazenamento, é porque vai apagar mesmo, né? Então, a gente tem que se render aí a todo esse esforço que eles têm. Por isso que a norma, ela precisa ser observada, porque não é uma opinião na BNT em que um grupo de profissionais se junta e chuta um valor para dizer qual é o tipo de chuveiro que vai ou não. Isso é muito bem trabalhado, tá? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente encontra, né? Eu aqui, para falar de todos eles, eu teria que me estender muito, mas eu queria cumprir com o horário que me foi concedido aí, gentilmente. Então, nós começamos às 19, são 23, passei 3 minutos, né? Mas agradeço aí a oportunidade que o Instituto Mauá nos fornece e esperamos que a gente possa compartilhar cada vez mais aí essa experiência hoje de campo, né? Não mais de bombeiro, mas de engenheiro, essa experiência com todos os colegas aí, tá ok? Muito obrigado. Professor Armani, Coronel Armani, parabéns aí. Ana, eu anotei várias perguntas aqui. Você anotou também aí, Ana? Anotei. Tem uma aqui que eu já até tirei foto. Uhum. Podemos começar, então, com as perguntas? Vamos lá. Então, vamos lá. O Wagner, ele colocou assim... a qualidade dos materiais e equipamentos de combate influenciam durante o combate, principalmente incêndio de alto poder calorífico de longa duração. Qual a opinião do palestrante sobre isso? Olha, o que acontece? No nosso país, nós temos hoje nós vivemos uma situação bastante complicada sobre a certificação, porque nós temos uma exigência muito pequena para materiais certificados na área de proteção contra incêndio. Tá? Existe uma série a certificação, né, só lembrando, existe a certificação compulsória e a certificação voluntária. No Brasil, existe uma lista grande que o Inmetro disponibiliza na internet de produtos, materiais que são certificados compulsoriamente, né? Então, o fósforo, por exemplo, ele tem que ter certificação compulsória do Inmetro, né? Preservativos, por exemplo, também tem que ter. Mas na área de incêndio, só os extintores de incêndio e o pó químico seco, se eu não estou enganado, a porta corta-fogo tem a certificação compulsória. A quantidade de equipamentos, esguichos, mangueiras, líquido gerador de espuma, bombas de incêndio, sprinklers, iluminação de emergência, sistema de detecção e alarme, nenhum desses sistemas no Brasil possui certificação compulsória. Nos Estados Unidos,
não se instala equipamento de proteção contra incêndio sem certificação de terceira parte. E aqui a gente tem lutado muito por isso. A legislação estadual mais recente, que é de 2018, de São Paulo, é o Decreto 63.911, ele trouxe um capítulo sobre certificação, mas está nas mãos do atual comando procurar traçar junto ao Inmetro um trabalho, um esforço para que não haja conflito, obviamente, entre o Estado, né, e o ente federal, que em última instância, o responsável por certificação no país, que é o Inmetro, para que no Estado de São Paulo passe a ser exigida a certificação dos equipamentos. Obviamente, nessa legislação mais recente, esse assunto, inclusive, ele é tratado num artigo com a seguinte, eu vou tentar lembrar, não vou conseguir transcrever, mas é feito um alerta de que esse processo será um processo gradativo, porque se hoje os bombeiros, né, no Brasil passassem a exigir todos os equipamentos certificados, quebraria tudo, você não tem uma luminária de emergência brasileira ou importada que seja certificada, né? Você tem alguns equipamentos, os sprinklers, nós temos um sprinkler nacional que é certificado, os norte-americanos e europeus normalmente são, e infelizmente nós temos sprinklers chineses que têm certificação, mas temos sprinklers chineses que não têm. A Associação Brasileira de Sprinkler fez um trabalho, ela desmontou os sprinklers de 3 prédios de escritórios em São Paulo e levou para os Estados Unidos. E foi remontada essa rede lá nos Estados Unidos, eles foram reensaiados lá, e não chegou a 30% dos sprinklers que funcionaram, infelizmente. Tá? Então, um equipamento desse não certificado é muito grave, é muito sério. Tá? Essa é a minha opinião, eu espero que logo, logo a gente consiga ter esse nível bem mais elevado de equipamento, né, sendo instalado Brasil afora. A pergunta do Nilson, o engenheiro Nilson Costa Silva, foi uma pergunta que ele fez que a gente estava discutindo antes de começar a palestra aqui do Armani. Foi tido com o Coronel Silva e o Coronel William Vieira, lá do Rio de Janeiro. Sim. Armani, por que não existe uma legislação nacional para a proteção contra incêndio? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Na verdade, existe, né? A legislação nacional, vamos por partes, né? Como brincam, né? Primeiro, nós temos uma lei nacional que trata de segurança contra incêndio, e ela é muito ampla. Ela tem um apelido de Lei Kiss. Ela acabou tratando, ela saiu agora em 2017, e ela acabou saindo de uma forma muito abrangente. Ela trata de diversos assuntos, né? Ela trata da utilização das normas brasileiras, das legislações estaduais, ela trata, por exemplo, dos bombeiros militares, mais os bombeiros civis, os bombeiros voluntários, ela trata até da formação dos engenheiros e arquitetos, né, que devem ter uma carga horária mínima na área de segurança contra incêndio, porque a verdade é que o nosso engenheiro civil, o nosso arquiteto, o engenheiro eletricista, ele se forma sem, às vezes, não ter o mínimo de carga horária sobre esse tipo de assunto, sobre esse tema. E a engenharia de segurança não é obrigatória, né, no país, para ele poder trabalhar com segurança de incêndio. Então, a lei saiu muito ampla, só que a lei, para poder ser colocada em prática, ela precisa de regulamentação, de decretos. E esses decretos até hoje não saíram, eu não tomei conhecimento, pelo menos, de nenhum deles. Sobre a parte da legislação de segurança contra incêndio, houve um esforço nacional pela Ligabom, que é a Liga Nacional dos Comandantes de Bombeiros, de Corpos de Bombeiros dos estados do Brasil, Distrito Federal, e eles fizeram um modelo de legislação, na verdade, eles recepcionaram um trabalho de vários profissionais de vários estados, foi um trabalho de longos anos que eu acabei acompanhando, e é um modelo muito parecido com a legislação de São Paulo, né? A gente hoje, na verdade, inclusive,
se pegar o decreto de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, eles são muito parecidos. São hoje 18 estados que estão já alinhados numa legislação que está quase que virando nacional. A gente está muito perto de ter isso daí. Então, graças a Deus, houve uma evolução, né? Eu acompanho isso aí há 30 anos, só na área de segurança contra incêndio houve uma evolução difícil de se fazer, mas felizmente está virando, tá? Tem mais uma aqui do René Brasil. O René pergunta o seguinte: a aplicação de sensores de temperatura nos painéis elétricos próximos a materiais inflamáveis seria uma medida mais efetiva, juntamente com uma manutenção prescritiva e inteligência artificial? Tá? Só o comecinho, eu perdi o comecinho, eu não consegui entender. A aplicação de sensores de temperatura em painéis elétricos próximos a materiais inflamáveis, se isso seria uma medida mais efetiva, juntamente com uma manutenção prescritiva e inteligência artificial. Perfeito, perfeito. Aí eu sempre gosto desse tipo de pergunta. Muito obrigado, René, para alertar, né, todos aí, chamar a atenção nossa para um aspecto que é muito importante. Norma brasileira ou legislação estadual de proteção contra incêndio, ou instrução técnica, ou nota técnica, seja lá o que for, não pode ser tido como um trilho, é uma trilha. É uma trilha. A norma brasileira, as normas brasileiras de segurança contra incêndio, trazem para nós, profissionais da área de engenharia e de arquitetura, um limite mínimo de proteção contra incêndio, tá? Não é o ideal, é o mínimo. E aí, eu sempre digo que nós, né, no Brasil ainda trabalhamos com uma legislação que ele mesmo citou, prescritiva. Nós não trabalhamos com normas de desempenho na área de segurança contra incêndio, mas um bom profissional de engenharia, um bom profissional de arquitetura, ele deve estudar sim, deve se aprimorar, deve fazer curso para aumentar o seu conhecimento e saber fazer uma coisa muito importante chamada análise de risco de incêndio. Quando ele faz análise de risco, ele muitas vezes vai entender que aquilo que está na norma é o mínimo. E ele precisa colocar em projeto, instalar, convencer o cliente dele, às vezes, a colocar algo mais que vai, de fato, fornecer a proteção para aquela edificação, né, que é o que se deseja. Ontem, aliás, eu estava fazendo uma inspeção numa indústria de imóveis e eu encontrei um sistema coletor de pós, né, pó de madeira, muito comum nesse tipo de ambiente. Você daí tem os silos do pó, que vão ser lá alimentados pelos vários dutos, e não tem norma, não tem legislação, previsão em legislação estadual, de São Paulo, desconheço de outros estados que tenham, a previsão de sistemas para impedir a explosão de um silo que armazene, por exemplo, poeira de madeira. E eles lá possuíam o equipamento, ou seja, o engenheiro de segurança da empresa foi lá, fez uma análise de risco, estudou, procurou uma boa empresa e colocou um sistema que, quando tem um mínimo de fagulha dentro de um duto que traz pó de madeira, ele já efetua uma descarga de água dentro dessa tubulação, não deixando que essa fagulha chegue, por exemplo, no silo, que se chegar vai ocasionar uma explosão, tá? Uma explosão severa, inclusive. Então, isso não está escrito na norma, e aí sim é que vale uma parte muito importante da nossa engenharia de segurança do trabalho, que é a tal análise de risco. E ela pode e deve ser aplicada à segurança contra incêndio. Tá? É um tema que eu estudo muito, pesquiso muito, adoro, análise de risco de incêndio. Tá? E aí a gente começa a pensar em projetos num outro patamar, num outro nível, né? E não com essa preocupação focada só para ter um papel lá, seja do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura,
seja da onde for, que esse papel não é o que vai apagar um incêndio. Agora, isso sim, aí a boa técnica, a boa engenharia vai fazer toda a diferença. Excelente. Tem mais uma muito boa aqui, do professor Wagner. Não tem pergunta fácil, hein? Da Mauá. Pois não. Pergunta excelente. Essa eu acho que você vai gostar de responder. Vamos lá. Então, é o seguinte: testes em sistemas de pressurização são vistos custos pelos empresários. Deveria ser considerado como investimento? Ele está pedindo que você coloque qual é a visão das empresas multinacionais e das nacionais em relação a isso. Deixa eu só tentar entender, se ele pudesse me ajudar. Ele está falando dos sistemas de pressurização hidráulicos, com água, com ar, porque nós temos escada pressurizada, por exemplo, né? Sistema de pressurização de escada de segurança. Só queria... Quer comentar, professor Wagner? Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Em falar com esse grupo seleto de conhecedores do tema. Nós estamos aqui para colaborar. A minha pergunta é justamente o sistema hidráulico, relacionado ao sistema hidráulico. Obrigado. Perfeito. Professor Wagner, obrigado pela pergunta. Essa pergunta também é muito boa e tem muita pergunta difícil me chegando, mas essa está mais fácil de responder e com uma boa notícia para todos aí. Eu tenho aqui na minha biblioteca, aqui atrás de mim, um fascículo da NFPA 25, que é a norma de inspeção, teste e manutenção dos sistemas hidráulicos de combate a incêndio, né? É a norma mãe de inspeção para sprinkler, para sistema de hidrantes, sistemas de espuma, e é consagrada, é uma norma excepcional. Ela traz todos os parâmetros, os checklists para inspeções semanais, mensais, quinzenais, trimestrais, anuais, enfim, por componentes, por partes do sistema. E essa norma é a melhor referência que nós temos, eu vou ousar dizer, no mundo, né? Essa norma é adotada por 83 países, só para você ter uma ideia. E, felizmente, né, nós estamos hoje fazendo parte de um grupo que está traduzindo essa norma e tropicalizando, né, entre aspas, e nós teremos, provavelmente, em 2021, a conclusão da primeira norma brasileira de inspeção, teste e manutenção dos sistemas hidráulicos de combate a incêndio. Então, aí vai facilitar muito para os profissionais terem um parâmetro nacional que permita verificar adequadamente toda a questão de pressurização de elementos como bombas, né? Painéis de bomba, enfim, a gente vai ter um parâmetro nacional mais facilmente disponível. Então, era uma defasagem do Brasil, eu lutei muito por isso aí, reclamei demais, e o grupo que trabalha com sprinkler na BNT, né, os chuveiros automáticos, está já com trabalho a mais de 50%. Então, creio que no ano que vem a gente conclua. Bom, vou convidar agora a professora Ana para fazer o fechamento, tá? Porque a gente já está adiantado aqui nos horários, né? Excelente, Armani. Muitíssimo obrigado, viu? Parabéns aí pela sua apresentação. Eu que agradeço. Parabéns, Armani. Não dava para esperar algo diferente disso. Muito bom. Valeu. Obrigado, viu? Bem, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, é sempre muito enriquecedor aí as perguntas, a participação de todos. Temos outra aí na semana que vem, né, que vai tratar aí sobre a questão do Covid e os desafios que a gente vai enfrentar, sempre com relação aí à saúde dos trabalhadores. Gente, mais uma vez, obrigada. Lismaia, obrigada aí pela Obrigado, Ana. colaboração. E uma ótima noite a todos. Só lembrar que o Coronel Silva colocou o livro à disposição, né, da FAIRC,
né, que eu coloquei aí para vocês, e o ganhador do curso da Fire, que foi o Nilson, tá? Então ele vai poder se inscrever aí na semana que vem, aí, que foi a cortesia do Coronel Silvio Bento, tá? Mas parabéns a todos aí, parabéns ao Cássio e aos professores aqui do nosso curso que estavam aqui, né? Vários professores participando aí, professoras também, né? Isso é muito bom. Gente, obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? De coração, obrigado aí todos pela atenção. Obrigado, Grande abraço. noite. Equipe Valeu, de marketing, muito obrigado também. Boa noite. Parabéns a todos. Boa noite a todos. Aí. Obrigado, Alessandro.